Graça e paz, meus amados irmãos internautas, aqui do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além, onde temos palavra, oração e até alguns estudos. Mas antes de nós começarmos o estudo de hoje, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos então à palavra primeiro, que tem como tema hoje, eu escolhi o tema a manjedoura, a cruz e a coroa na vida de Jesus. E logo em seguida a palavra. Esse é um estudo em que nós vamos tratar um pouco, baseado no texto de Filipenses capítulo 2, versos 5 até o verso 11, sobre a trajetória de Jesus da manjedoura à coroa. Então, Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 11, vai nos trazer uma menção, vai nos dar uma menção de tudo isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, de fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então essa lição, esse sermão de hoje, essa pregação de hoje, considerará 3 fases do ministério de Cristo. E nós vamos olhar para ele em sua manjedoura, depois olhar para ele na sua cruz. E cuidaremos então de com um estudo envolvendo, melhor dizendo, a sua coroa. Que possamos ter uma compreensão mais plena e completa do plano de Deus. Então começamos com a manjedoura, porque a manjedoura, ela enfatiza a humanidade do Senhor Jesus. Lucas capítulo 2, verso 7, diz assim: não apenas aponta para a humanidade de Cristo, mas também para a humildade de Cristo, começando em seu nascimento. E deu à luz a um filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-a numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. A manjedoura, o berço das vacas, era mais para animais do que para uma estação de parto. E, no entanto, como não havia lugar na pousada, ele nasceu entre os animais que o criou. Então o Deus da criação, ele escolheu enfatizar o nascimento de Jesus, do Senhor Jesus, como sendo um nascimento muito humilde. Isso esclarece o significado das escrituras que dizem: sendo achado na forma de homem, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, mesmo a morte de cruz. Isso é a simbologia da manjedoura. A manjedoura foi profetizada: eis que uma virgem conceberá. Mais do que o berço foi profetizado, o Cristo foi profetizado em Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nascimento de Jesus Cristo foi único porque foi uma concepção virginal, ou seja, nenhum homem estava envolvido. Em teoria, uma virgem pode conceber um filho por meio de inseminação artificial no mundo moderno, mas a semente tem que vir de um homem. Jesus não é da semente de um homem. Com o nascimento de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre Maria. E o anjo respondendo disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Portanto, também o santo que há de nascer, tu serás chamado Filho de Deus.
A manjedoura era um lugar precioso, meus queridos. Para cada crente nascido de novo, o nascimento de Jesus é muito precioso. Por isso, o compositor foi inspirado a escrever as palavras amáveis, porque ele é tão precioso para mim. Um hino, do inário cristão. A manjedoura, meus queridos, ela é um lugar que fazia previsões. Os panos não eram apenas roupas do nascimento, mas também roupas de morte. As faixas de tecido foram usadas para embrulhar o cadáver em preparação para o enterro. Então os panos também eram usados para amarrar alguém que não conseguia controlar seus movimentos. Quando Jesus nasceu, suas próprias vestes a nascer já previam a sua morte lá na cruz. Agora nós vamos chegar à cruz. A cruz enfatiza a identidade do Senhor. No texto do sermão diz que Cristo foi achado em forma de homem e feito à semelhança dos homens. Essas são expressões fortes que mostram, queridos, o quão fortemente o Senhor se identificou com a humanidade desde o seu nascimento. E observe a definição dada por um estudioso chamado Strong, como englobando tudo em uma pessoa que atinge os sentidos, a figura, o porte, a discussão, as ações, o modo de vida, e entre tantas outras coisas. Essa identificação continuou até a sua morte. A cruz, ela é um lugar de sofrimento, sim. Ao longo das Escrituras, a agonia da cruz é mencionada. Isaías 53, verso 4 e verso 5, as Escrituras nos dizem: verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, queridos irmãos, Cristo sofreu por você e por mim. A cruz era um lugar de sacrifício. Hebreus 9:26 diz: doutra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora da consumação dos séculos uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A palavra sacrifício é uma palavra profundamente enraizada em toda a palavra de Deus. É uma palavra que remonta ao primeiro sacrifício, quando Abel ofereceu o seu cordeiro. E mesmo antes disso, quando Deus matou o animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Em todo o Antigo Testamento, meus queridos, e especialmente no que se refere à lei, houve incontáveis sacrifícios feitos, e você deve saber que todos eles apontavam para o último sacrifício que foi feito lá na cruz, quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado, quando ele se sacrificou. A cruz, meus amados irmãos internautas aqui do canal Uma Visão Além, a cruz era um lugar de salvação. Veja o que diz em Colossenses 1, verso 19 e verso 20. Porque foi de agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Agora nós vamos falar da coroa. A coroa enfatiza a soberania do Senhor. Quando nós pensamos em Deus soberano, Ele é o único. Então vejamos algumas coisas. O Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Deuteronômio capítulo 4, verso 32, amados. Queridos, só o Senhor é Deus, e em cima do céu e embaixo da terra nenhum outro há. Deuteronômio capítulo 4, verso 39. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim.
Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Só tu és Deus de todos os reinos na terra. Tu fizeste os céus e a terra. Segundo Reis, capítulo 19, verso 15. Ele é o único digno de ser coroado. Em associação com a sua realeza, meus amados, o nosso texto base diz a posição que só ele desfruta. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, das coisas no céu, das coisas na terra, das coisas sobre a terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Filipenses 2, do verso 9 até o verso 11. Então, sua realeza soberana é amplamente expressa em Apocalipse 19, 11 e 16, onde diz: traz nas vestes e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em associação com a revelação, em Apocalipse 19, do verso 11 até o verso 12, está escrito: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que está sentado sobre ele foi chamada de fiel e verdadeira, e com justiça ele julga e faz guerra. Seus olhos eram como uma chama de fogo, e a sua cabeça havia muitas coroas, e ele tinha um nome escrito que ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Em associação com a sua decisão, durante o milênio, o Rei Jesus governará e reinará como uma vara de ferro. Ele não será mais o bebê na manjedoura. Ele será sempre e para sempre Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus amados, esta é a mensagem. Não te esqueças. Jesus nasceu na manjedoura. Jesus foi crucificado na cruz. Mas ele agora está coroado. Ele virá para arrebatar a igreja. Ele vai reinar por um milênio. Mas ele ainda há de julgar o mundo. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos à oração agora. Santíssimo Deus e Pai, maravilhoso é o teu nome, grande é o teu nome, soberano é o teu nome. No dia de hoje eu quero pedir o teu consolo aos corações daqueles que têm parentes que partiram, alguns irmãos, meu Deus, que descansaram nesse final de semana, e console o coração dos filhos, dos netos, das esposas, os esposos. Quero lhe pedir em favor daquele que está enfermo, num leito de enfermidade na sua casa, ou até mesmo no hospital, aquele que se encontra numa UTI, numa semi-UTI, no estado avançado de um câncer, aquela pessoa que se encontra, meu Deus, desenganada da medicina, pois tu és o Deus que pode curar, tens poder para curar, mas não é a nossa vontade que prevalece, sim a tua. Senhor, confirma sobre nós a sua presença, as tuas bênçãos, a tua proteção. Não deixe, ó Pai, que em nós bata o desânimo. Venha, sabe, aquele desânimo para caminharmos, para buscarmos. Senhor, que possamos ser renovados na pessoa de Jesus. Não olhando para trás, mas olhando somente para o autor da nossa fé. Jesus, nós precisamos com urgência de renovo espiritual. Precisamos com urgência de um impacto nas nossas vidas, para vencermos o mundo, vencermos o pecado, vencermos a carne, a vaidade, os preceitos do mundo, Pai. Renova as nossas forças, renova, Jesus, a fé dos que oram comigo agora nesta campanha, nesse momento de oração. Eu repreendo o desânimo, a barreira, a frieza, esse espírito de frieza que tem dominado muitos cristãos. Repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que não procede de ti, meu Deus. Que no nome de Jesus
Que no nome do Cordeiro de Deus sejamos renovados, transformados pela tua palavra, Pai. Pai Santo, eu te apresento esta mãe que está chorando por este filho no leito de enfermidade, por esta filha no leito de enfermidade, Senhor, que a cura, que o milagre entre dentro desta casa, dentro deste lar, dentro desta família, papai. Eu quero apresentar em oração aquele que está, meu Deus, desempregado e necessita com urgência de uma porta de emprego. Abre a porta de socorro para minha irmã, para o meu irmão que precisa, Jesus. Para essa pessoa que necessita com urgência do milagre da porta aberta. Sabe, esta pessoa que está cumprindo pena num presídio, sim, cometeu o seu crime, cometeu o seu delito, está pagando por aquilo que fez, mas que esta pessoa, esta alma se converta a ti dentro de onde ele se encontra nesse presídio, Santíssimo. Nós te pedimos, nós te suplicamos, nós te imploramos no nome vivo do Senhor Jesus. Não deixe que a chama do Espírito Santo se apague em nós. A chama verdadeira do Espírito de Deus se apague em nossos corações, mas desperta, levanta os caídos, levanta os abatidos. Santíssimo Deus, eu quero interceder pelos casais. Quantos casais sendo destruídos? Quantos casais se separando? Quantos casais desviados, destruídos? Restaura o amor deste homem. Livra este lar de ser destruído pelo ato do adultério, da prostituição. Que no nome de Jesus haja restauração neste lar, restauração neste casamento, porque nós temos a convicção plena da tua cura, do milagre, do poder do nome do Senhor, este poder que é tremendo, este poder que supera qualquer coisa. Quem pode deter o braço de Deus? Quem pode deter a mão tremenda e gloriosa de Deus? Quem pode segurar suas mãos? Ninguém, meu Deus. Ninguém, meu Pai. Senhor, eu te peço, atende os que clamam, atende os que buscam, atende aqueles que pedem a tua presença, o teu socorro e a tua providência, Pai. No nome de Jesus, é no nome do Filho de Deus que nós estamos clamando no dia de hoje, suplicando no dia de hoje, papai. No nome de Jesus, ajude-nos a permanecer de pé, ajude-nos a permanecer fiéis, ajude-nos a não olhar para o homem lá fora, mas olhar somente para o autor da fé, olhar somente para aquele que vive para todo sempre, aleluia. Oh, Santíssimo Deus, abre porta sim, coloca nas mãos todas as nossas questões de foro íntimos, questões que só o Senhor pode resolver. Abençoa, entra neste lar destruído, neste lar em ruínas, neste lar em que o inimigo tem reinado, para trazer a paz, da verdadeira paz, a paz que só o Senhor e mais ninguém pode dar. Quem pode trazer a paz? Só o Senhor. O homem não tem, a mulher não tem, o dinheiro não traz. Nada pode trazer paz verdadeira, só em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, meu Deus, no nome do Filho amado do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Graça e paz.